te gera-se um interesse quando você lê Mateus 2 e aparece ali o nascimento de Jesus e surge a figura dos magos, dos sábios, que vêm do Oriente seguindo uma estrela? Gente, isso faz sentido. Como sábios do Oriente seguem uma estrela para achar um rei, o rei dos judeus? Eles dizem que seguem a estrela do Messias. Isso faz sentido para você? Isso não te dá, assim, uma curiosidade? Então, hoje nós vamos falar do assunto da estrela do Messias e dos magos do Oriente. Vamos para o vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece ainda, sou a Cláudia Barros. Hoje fiz até um PDFzinho sobre o assunto. Vou dar de presente para os irmãos que estão inscritos no canal. Olha, vou deixar para agradecimento desse período todo que vocês me acompanharam. E ó, já estou melhorando, fazendo PDF, hein? Então, tá aqui o mapinha. Nós vamos falar, então, do contexto bíblico de Mateus 2. Quem são aqueles magos do Oriente, né? Olha, queridos irmãos, quando eu li a Bíblia, entendia nada daquilo. Magos do Oriente. Mas, na verdade, esses magos do Oriente não são nem magos, né? Vamos dizer assim. Mas são astrônomos. São homens com formações astronômicas. Eles têm formações de uma cadeira chamada astronomia. Então, eles estudam o quê? Os céus, eles estudam as estrelas, os planetas. Então, são aqueles que pesquisam os céus. Então, esses homens que são aqueles que pesquisam os céus, eles vão chegar com uma novidade aqui no livro de Mateus 2. Eles vão dizer que estão chegando a Jerusalém, estão indo a Jerusalém por causa da estrela do Messias. E no passado, na antiguidade, conhecer os céus era primordial. Nós vamos ter a Babilônia, a Pérsia, todo o Oriente Médio, eles vão estar ligados com os céus, vão estar ligados com as movimentações planetárias, eles vão estar ligados com isso. Nós vamos ter sábios ali só verificando essas coisas. Era normal isso. Inclusive, a gente tem Daniel. Daniel, o nosso profeta, ele vai cair dentro da Babilônia. E se você lembrar, aqui eu sempre falo de Daniel, quando a estátua de Nabucodonosor, né, era para ser revelada e ninguém conseguia entender o sonho, o que o rei falou? Vou mandar matar todos os magos daqui, não quero saber. Até que Daniel falou, calma, calma, vou orar e vou trazer a resposta, o Senhor vai responder. E ele ora, e o Senhor revela o sonho, e os magos são poupados por causa de Daniel. Então, Daniel vai se tornar o chefe, né, dos astrônomos. Ele vai ser o cientista principal, o mestre daquela cadeira. Então, nós temos Daniel. E Daniel é um homem importantíssimo dentro desse estudo, queridos irmãos, porque ele vai fazer vários mapas, e esses mapas vão ser guardados durante séculos, porque Daniel vai deixar tudo arrumadinho para o dia certo. E Daniel, ele tem participação nessa história no século 6 a.C., mas ele vai deixar sua história perpetuar até o Messias, queridos irmãos, como você já vai ver. Porque aqui nós teremos vários fenômenos celestiais raros acontecendo, que está sendo acompanhado aí pelos astrônomos. Vamos então. Então a pergunta central aqui é, quando esses homens chegam, eles vão dizer o quê? Onde está aquele que é nascido
Rei dos Judeus. Quando esses magos chegam e soltam essa pergunta dentro do palácio de Herodes, o negócio ferveu. Essa pergunta foi o tema que trouxe a perturbação na mente de Herodes. Esse título, Rei dos Judeus, significa um título de realeza davídica esperada por todo aquele povo. Então, essa pergunta dos magos vai mexer com o povo de Israel, vai mexer com Herodes, porque é tudo que você está esperando. O Messias que vem governar. E Jerusalém inteira sabe que essa profecia está em Miqueias 5:2. O profeta Miqueias é o dono dessa profecia, vamos dizer assim, que todo judeu sabia de cor e salteado. Mas Herodes vai boiar na situação. Herodes fica doido, ele não sabe nem qual é a profecia. Ele é, no momento ali, Rei dos Judeus, é o título dele, mas não sabe nada que está acontecendo. Irmãos, Deus faz de bobo aquele que acha que é sábio. Ele vai ficar desesperado e vai mandar os sacerdotes, os escribas virem para ensinar ele, explicar a ele o que está acontecendo. E aí a investigação de Herodes vai crescer. Ele vai perguntar que dia, ele quer saber a data exata dessa estrela, do momento que nasce o Messias. Então ele vai investigar os astrônomos para que eles digam tudo o que eles sabem. Que momento, ele precisa da data. Ele fala assim, qual é o momento exatamente que a estrela aparecerá? Essa é a pergunta. Ele precisa de data. Por quê, queridos irmãos? Ele sabe que os astrônomos estudam os céus. Então, ele precisa da data do fenômeno. Se os sábios dizem, indique, então, o marco astronômico datável para Herodes. Fechou para ele. Então, esses sábios, eles têm indicadores astronômicos que eles estão acompanhando nos céus. Por isso, eles estão indo naquela direção. E o que isso quer dizer? Que naquele momento está ocorrendo um fenômeno celestial, visível, para aqueles que estão estudando. Os astrônomos, eles conseguem fazer o quê? Identificar esse sinal visível no céu, que é o nascimento do rei. A gente chega num ponto auge para a gente. Que sinais são esses? O que esses astrônomos viram? O que esses astrônomos viram? Queridos irmãos, esses astrônomos, eles já vinham acompanhando há muito tempo os céus. Esses astrônomos, eles vão ver uma conjunção planetária diferente de tudo que eles tinham visto. Algo raro, não tem quando fala estrela, não tem quando fala lua de sangue, que não é todo dia que acontece, só que eles vão ver um fenômeno raríssimo, que vai mostrar para eles que é a estrela do rei, é a estrela do Messias. Então, a gente tem que guardar na cabeça que Deus, ele usa sempre fenômenos da natureza. Ele vai terminar com o dilúvio, ele vai cair fogo e destruir Sodoma e Gomorra, ele vai usar os ventos, as águas. Deus usa aquilo que ele criou para nós, ele não inventa. Então, os fenômenos da natureza, eles falam conosco. Os céus falam conosco, porque os céus mostram a glória de Deus. Nós que não conseguimos mais entender, porque fomos afastados disso. Mas os astrônomos, eles estão acompanhando esse movimento, porque na verdade esses astrônomos, eles estão vindo da Babilônia, porque na verdade esses astrônomos são homens
preparadíssimos por Daniel. Daniel ele vai preparar um grupo específico para o momento certo. Daniel sabia o momento que o Messias ia nascer, na semana 62. Então, esses homens, eles estão marcando tudo em mapa, eles estão olhando os céus, porque eles estão sabendo que o Messias vai nascer. E quando eles estão acompanhando os céus, o que tem nos céus importantíssimo? Nós temos uma estrela chamada Betula, ou Virgem. E essa estrela, ela é conhecida como estrela de Israel. Ela é a estrela que representa Israel. Justamente, vocês podem olhar aí no Google, vocês vão ver que não parece nem uma mulher, uma perninha assim para baixo, um quadradinho, uma cabecinha, não parece uma mulher. Mas dentro do conhecimento já de povos antigos, nenhum povo do Oriente Médio questionavam isso, porque sempre houve aqueles nomes, as estrelas. Então eles não questionavam, porque o nome que foi dado por Adão permanecia até então por todos os povos. Babilônia, Pérsia, os Assis usavam sempre os mesmos nomes e eles identificavam as estrelas. Então essa estrela era a estrela de Israel. Só que quando essa estrela surge, vai acontecer um fenômeno raríssimo com a estrela Betula. A estrela Betula, no coração dela, não é coração, né, irmãos? Porque ela é uma constelação. Então, uma constelação forma essa estrela chamada Betula. No coração de Betula vai se alinhar uma estrela chamada a estrela Leão, a estrela do rei, que é a estrela de Judá. E ela vai ficar justamente na posição onde está o coração. E eles vão ver se alinhando dois planetas, Júpiter e Saturno. E quando eles começam a se alinhar, eles vão se alinhar justamente ali, nessa Betula. E o Júpiter vai fazer um movimento diferente. É um movimento retrógrado. Em vez dele ir, ele volta. E isso era impressionante, raríssimo. E esse Júpiter, quando aparece, ele vai fazer um movimento que ele vai parar dentro aonde seria mais ou menos o útero de Betula, o útero da Virgem. E ele leva 9 meses para fazer esse movimento. E depois sai. E tudo isso sendo acompanhado pelos astrônomos. Então, eles vão ver esses sinais no céu. Eles vão ver esse alinhamento, que não é normal. Então, eles vão ver esse alinhamento que não é normal. Aqui está até escrito assim: a conjunção planetária extraordinária Júpiter mais Saturno ocorreu em 7 a.C. Então, é isso que os astrônomos estão seguindo, essa movimentação diferente. E Daniel já tinha deixado os cálculos com eles. Então, eles vão sair da Babilônia, do Oriente, e vão chegar a Jerusalém. Só que vocês viram, né, que eles vão errar a profecia. Irmãos, é o que nós estamos falando. Nós estamos tentando ir para o final, estudando a palavra. Mas se a gente errar, a gente vai cair, sabe aonde? Dentro do palácio de Herodes. Se a gente errar a profecia no final dos tempos, nós vamos cair dentro do templo do anticristo. Essa é a verdade. Então você vê que os homens de Deus preparados, astrônomos, estudando, eles ainda erraram. Caíram lá no templo de Herodes. Até eu, né? Olhar assim, o rei, eu vim para o rei, vim com os tesouros para o rei, vim adorar o rei. Da onde que eu vou buscar o rei? Eu vou buscar o rei lá no palácio. Só que o rei não estava no palácio, né?
são os mistérios de Deus. E isso que eu falo, irmãos, nos últimos dias haverá mistérios de Deus se revelando, é aí que a gente vai entender que o rei nem sempre está no palácio, às vezes está lá numa casinha simples, né? Porque Deus quis assim. Então, a gente precisa orar a Deus para acertar a profecia. Você vê que Jesus, ele critica os sinais do tempo do fim. Ele fala lá com os fariseus, poxa, vocês não conhecem os tempos, vocês não sabem. Quer dizer, vocês podem até saber interpretar o céu físico, mas o céu espiritual, profético, vocês não estão sabendo interpretar, não estão sabendo interpretar. Então Jesus ele vai falando de céu espiritual, de céu natural, de céu físico, né? E linkando isso com as profecias messiânicas. Então você vê que Deus ele usa os fenômenos para trazer a profecia. É isso que ele faz. Porque Deus ele não deixa o mundo sem testemunha. Ele deixa as escrituras, ele deixa a história e ele deixa os céus. O céu é o testemunho visual que Deus deixa para nós. Então essas constelações ali do Oriente, elas são vistas por todos os povos com o mesmo nome. Eles entendem todos entendem que a Betula, a Virgem, é a estrela de Israel. E estava a estrela certinha no lugar perfeito onde tinha que estar. A gente vê que aqui eu marquei até uns textos que vão mostrar biblicamente como o céu é tão importante. O Salmo 19, de 1 a 4 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Jó 9, 9, Jó 38, 31 a 33 citam as constelações pelo nome, a importância. Eles conheciam as estrelas, as constelações pelo nome. Isso é uma ideia de que o céu foi organizado como um relógio profético de Deus. Quando Jesus está nascendo, esse relógio profético é estendido nos céus, através das constelações, mostrando que algo extraordinário estava acontecendo na Terra. Da mesma forma, queridos irmãos, como diz lá o livro de Apocalipse, que Satanás será jogado na terra, sabendo que seus dias são poucos, ele vai correr para destruir o que ele puder. Também, queridos irmãos, neste momento, os céus vão mostrar o exato momento em que isso estará, o exato momento em que tudo isso vai acontecer. Os céus vão mostrar a glória de Deus sempre. E aí você vê também que essa estrela não era um sinal para Israel. Ninguém ali está vendo estrela, ninguém está vendo nada. Eles estão, nem sacerdotes, nem os escribas, ninguém conseguiu acompanhar isso. Somente esses homens que foram preparados por Daniel que conseguiram alcançar essa revelação profética. Você vê que os astrônomos conseguiram perceber o que os sacerdotes e escribas não viram. O perigo do final é esse, irmãos. Às vezes, aqueles que você acha que vão conseguir ver os últimos dias, aqueles que você coloca a sua confiança para os últimos dias, não. Os sacerdotes sabem de tudo, os sacerdotes vão saber, os sacerdotes vão ter a revelação. E os sacerdotes não viram nada. Mas um grupo preparado pelo profeta Daniel salvou todo um momento histórico e deixou aqui para nós. Graças a eles, nós conseguimos entender o que aconteceu no nascimento de Jesus. E a gente vai ver que Deus ele usou os fenômenos
da natureza e as profecias deixadas pelos profetas. Os profetas vão deixando as pistas. Então, se a gente conseguir entender os profetas, queridos irmãos, olha, se a gente consegue entender os profetas, nós estamos com a profecia revelada. Vocês estão vendo isso? É só entender. É fácil? Não, tem que, tentar muito, estudar muito, buscar de Deus, mas Deus revela. Eu li o profeta Daniel quando eu tinha assim, uns 18 anos, 19, não sei, e eu chorava muito, não entendia nada. E eu falava, Senhor, o que adianta essa Bíblia na minha mão? Não entendo nada. Mas hoje, Deus foi levando pessoas que me ensinassem. Eu fui buscando o entendimento e Deus vai abrindo. Não é de um dia para outro. Às vezes você leva mais de 30 anos, no meu caso, às vezes mais de 30 anos, para entender a revelação. Mas quando a gente entende, é satisfação, é alegria, porque Deus nos dá a alegria de entender a palavra dele. O importante é tão maravilhoso entender essa palavra dele. E ele quer dar a todos, não é só para um grupo, para todos que têm interesse. Você tem interesse? Busque, o Senhor vai dar, porque ele não nega, ele não nega. Ele fala da sabedoria, se você buscar, ele vai dar. Ele quer ensinar. Jesus fala, erreis, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque as Escrituras é o poder de Deus. Então vamos buscar a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, vamos continuar aqui e entender que Daniel deixa tudo pronto. Daniel, irmãos, ele é sem igual. Um dia eu venho falar só de Daniel. Gente, eu custei entender Daniel, mas agora eu fico pensando, meu Deus, que homem de Deus. Então, queridos irmãos, Daniel havia deixado ensinamentos messiânicos na Babilônia, para aquele grupo que continuou. Por isso que Daniel não parte da Babilônia, ele não sai, porque embora ele quisesse voltar para Jerusalém, ele tinha um compromisso. Compromisso com o Messias. Olha que coisa linda. Então, nós vamos partir aqui, que eu vou ler aqui para vocês, alguns versículos, que são profecias antigas, meus irmãos. Profecia do Antigo Testamento que vai falar sobre estrelas. E lá em Números 24, 17, diz assim, uma estrela sairá de Jacó. Olha, tudo mencionando as estrelas. Que é a profecia de Balaão, que é uma estrela e um cetro. Ele ainda fala dos dois. E como a gente já falou, Miqueias 5:2. O Messias nascerá em Belém. Tudo certinho. O cetro de Judá. Gênesis 49:10. O cetro, que é realeza, leão, que é da tribo de Judá, e todas essas conexões diretas com a constelação de leão. Então, queridos irmãos, quando fala que é uma estrela, na verdade é uma constelação que vai fazer um alinhamento totalmente diferente, raro, que vai chamar a atenção dos astrônomos, quando eles vão ver se alinhando. A Betula, que é a estrela de Israel, a constelação de Israel, quando eles veem que ali está a estrela Leão, a estrela de Judá, e quando eles veem esse movimento, então eles entendem, o Messias vai nascer. E o Messias nasceu. E aí os magos do Oriente, quando vão sair dali para trás do verdadeiro Rei dos Reis, eles vão ver a estrela, vão se concentrar e vão chegar lá e vão adorar o Rei dos Reis. E aí Deus fala com eles. Não vão voltar por esse caminho. E vai dar um caminho diferente para eles voltarem. Deus fala com o seu povo. Nos últimos dias, não tenha medo. Você não pode parar no palácio. Você não pode parar lá em Herodes. Você não pode, nos últimos dias, parar, queridos irmãos, lá dentro do templo do anticristo, do antimessias. Você não pode parar lá. Você tem que seguir um caminho diferente. E o caminho diferente que você vai seguir,
o Senhor vai falar com você, porque naqueles dias o Senhor falará com o seu povo como ele nunca falou, porque Deus fala. Então, isso aqui que Deus falou com esses homens não é mentira. É uma realidade que se repetirá nos últimos dias. Não precisa ter medo. Deus é um Deus que fala e Ele vai falar com o seu povo. Queridos irmãos, espero que você tenha entendido que o que isso implica é um fenômeno. É um fenômeno da natureza e profético que está embutido dentro dentro das profecias deixadas pelos profetas. E é isso que eu quero deixar para vocês no dia de hoje. Conto com você para compartilhar, deixar seu like, seu comentário e se tiver hype, dê um hype porque o vídeo merece. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser, meus queridos irmãos.